estamos aqui num evento na Federação das Indústrias, quando está acontecendo o lançamento do 14º volume de uma tradicional publicação chamada Vozes do Paraná e Retratos Paranaenses. É um projeto que foi idealizado pelo saudoso Haroldo Murat. E eu vou conversar aqui com o jornalista Eduardo Sganzella, muito conhecido, trabalhou na Gazeta Mercantil, bem um nome bastante renomado, além de escritor. Eduardo, o que você está achando dessa iniciativa, né, de resgatar uma obra que traz a memória, né, do Paraná nos mais diversos segmentos? Bem, eu acho que, falando em nome do professor Haroldo Murat, fala-se em nome da história, em nome da recuperação das memórias do Paraná. É justamente o objetivo dessa coleção. E mesmo tendo o passado, o professor, já está em outra dimensão, ele deixou esse legado que seus amigos, seus colegas de trabalho e também gente importante da sociedade resolveu tocar para adiante esse projeto. Porque ele é fundamental para o Paraná. Ele preserva muitas memórias que talvez não fossem, vamos dizer assim, lembradas num futuro promissor, né? Eu acho assim, temos que dar continuidade a esse trabalho e todo mundo que puder ajudar, Juque, que também dê força para o Instituto de Ciência e Fé. Já estão falando em criar uma fundação com o nome do Haroldo Murat. Eu acho que isso vai ser uma ideia fundamental, mais uma ideia a favor da história e da democracia brasileira. Perfeito. E um cumprimento aí também ao André Nunes, ao Jubal Domes e à jornalista Maí também, né, que tiveram a iniciativa, né, de resgatar novamente e trazer para nós essa memória. E uma das coisas que me chamou a atenção, Eduardo, e que eu faço questão de registrar, até porque eu sou vinculado a um órgão de imprensa, é uma grande homenagem que foi feita na publicação, além dos nomes que já foram retratados, que é do saudoso Doni Fortes Martins, que era muito conhecido como uma fábrica de ideias. Realmente, foi muito bem lembrado, Juque. O Doni, grande empresário, grande motivador de ideias, que nos deixa, vamos dizer assim, saudoso dele, porque ele conseguiu fazer um jornal de economia que talvez nenhum outro estado brasileiro tenha conseguido fazer com a competência, né, empresarial dele, e entregue na mão de jornalistas competentes. Ou seja, o Doni era um publisher, mas que deixava a notícia falar em primeiro lugar. Então, nada mais justo do que essa homenagem, né, desse saudoso que foi meu amigo também, e também teve muita importância do ponto de vista empresarial na sociedade paranaense. Muito bem, eu aproveito aqui para parabenizar você, que faz parte também do livro, né? Tá bom. E onde você conta aí a tua história, é relatado também. Parabéns, Eduardo. Muito obrigado aí pela a entrevista. Muito obrigado. Essa foi uma generosidade do professor Haroldo, meu amigo e mentor. Muito obrigado. Vou conversar agora com o renomado Jubal Sérgio Domes. Ele é vice-presidente do Instituto Ciência e Fé, jornalista, e integra a equipe, junto com outros colegas, que retomaram aí uma publicação histórica, né? Agora o 14º volume de Vozes do Paraná e Retratos Paranaenses. Jubal, qual é o significado, quer dizer, a iniciativa de vocês para resgatar esse fato que é histórico? Olha, primeiro é um compromisso, né, que a gente tem com a memória do professor Haroldo Murat, e porque é um trabalho que precisa receber continuidade mesmo, né? A gente está falando dos personagens que estão no dia de hoje fazendo história, então é a história contemporânea. Isso tem uma importância enorme, porque não tem mais ninguém fazendo isso. Então a gente
com isso consegue que esse trabalho tenha continuidade e estamos já pensando na próxima edição. A ideia é que a gente prossiga e dê corpo a isso. Então, vamos fazer o possível para que isso cada vez fique mais forte ainda, né? Perfeito. E uma coisa que me chamou a atenção na publicação é que também vocês resgatam, além do professor Haroldo Murat, saudoso, né? Também o saudoso Odoni Fortes Martins, que é onde ele recebe uma homenagem em memória. Sim, um publisher importante, ele criou uma publicação que conseguiu se manter no tempo, apesar de todas as mudanças que o mercado teve, mas é um personagem digno realmente de constar na história. Então, esse registro para nós era fundamental também. Perfeito. Você está, então, junto da equipe, que é a jornalista Maí Nascimento e o jornalista André Nunes, que então, são assim, praticamente os editores, e com apoio da Federação da Indústria, a FIEP, né? Sim, a gente teve apoio na questão do evento da Federação das Indústrias, e esse evento ele tem também, digamos assim, a mão do Instituto Ciência e Fé, para quem parte dos recursos será destinada tanto à Casa dos Pobres quanto ao Instituto Ciência e Fé, porque a ideia não é, digamos, de transformar isso numa máquina de lucro, mas de realmente manter contar essa história e de ajudar a quem necessita, né? Perfeito. Parabéns e muito obrigado pela entrevista. Obrigado. E a gente tem também o registro do Eliseu Tissato, que faz o tratamento das imagens, né, para a edição. Valeu, então. Valeu. Obrigado, Juca. Um grande abraço. Grande Eliseu. Isso. Estamos aqui na Federação das Indústrias, no evento de lançamento da 14º volume da publicação Vozes do Paraná e Retratos Paranaenses, que é um projeto que foi iniciativa do grande e saudoso Haroldo Murat, jornalista conhecido no meio exatamente da imprensa. E eu vou conversar agora com o Dr. Cícero Urban. Ele é ligado ao Instituto Ciência e Fé, que é uma entidade também responsável pelo andamento dessa publicação e outros serviços que presta. É uma grande emoção nós estarmos aqui hoje, né? Infelizmente sem a presença física do professor Haroldo Murat, mas seguramente da sua presença espiritual, porque o professor Haroldo Murat, ele tinha uma capacidade de colocar pessoas de diferentes áreas do conhecimento juntas, que é o que nós vimos hoje aqui. E é a primeira vez, a primeira edição, essa 14ª, sem a sua presença, mas o professor Haroldo, ele tinha uma coisa muito grande na nossa família, que nós o considerávamos como da nossa família. Meu filho, João Paulo, foi o Haroldo que deu o nome dele. Ele falou, seu filho vai se chamar João Paulo, Cícero. E de fato, que legal. Nós temos o João Paulo e o professor Haroldo nas nossas vidas aí para sempre. Perfeito. O Haroldo tinha essa qualidade, porque além de ser um grande jornalista, pesquisador, ia atrás da fonte de informação, ele também era uma pessoa humana, né? Porque você chegava às vezes com uma situação e ele já discutia e te ajudava. E o professor Haroldo também, eu estou muito curioso para ler o capítulo sobre a vida dele, porque eu, apesar de ser amigo dele, acho que quase 20 anos, eu conhecia pouco da vida dele antes, agora eu vou começar a conhecer melhor. Ele conhecia tudo da minha vida, assim como ele era uma pessoa que tinha um conhecimento da vida do estado do Paraná, da história, da filosofia, da teologia. Era um homem, um polímata, né? Como poucos que nós temos hoje na nossa sociedade. Perfeito, Cícero. Agradeço a sua entrevista e com certeza você falou que vai ler agora sobre o professor Haroldo, você vai ficar mais entusiasmado ainda, além de você ter conhecido ele pessoalmente. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, por estarmos aqui. É o professor Haroldo, como ele sempre dizia, paz e bem. Vou conversar agora com o Dr. Queiroz, Dr. Fernando, mas ele é advogado, muito conhecido, mas eu tive a honra de trabalhar com ele quando então trabalhava no Diário do Paraná. Diário do Paraná, exato. E ele era o chefe de reportagem, editor, né? E uma pessoa muito querida.
E ele faz parte também da responsabilidade da edição dessa 14º volume de Vozes do Paraná e Retratos Paranaenses, que é o Instituto Boni Juris. Exato. Se podia explicar para nós aí essa iniciativa, que você que acompanhou tão de perto o professor saudoso Haroldo Murat. Bom, eu fui personagem do volume 1, do volume 2, perdão, de Vozes do Paraná, e a partir do volume 3, por solicitação do professor Haroldo, eu passei a auxiliá-lo lá na produção dos exemplares dos livros, e até esse agora a 14ª edição. Eu acompanhei sempre todo o esforço que o professor Haroldo sempre fez, e agora também estou vendo o esforço e a dedicação que está sendo feita, que foi feita nesta 14ª edição de Vozes do Paraná, exatamente por ser uma obra assim grandiosa em todos os sentidos. Ainda mais hoje, onde tudo é digital, onde o livro impresso ele não tem a mesma relevância, não tem, e se tornou muito caro, muito difícil de fazer uma edição como foi essa, com 500 exemplares, entendeu? E com um número grande de páginas, de certo tamanho do livro. Então é algo realmente fora do comum. Espero e principalmente desejo que os sucessores do professor Haroldo, que eles continuem o trabalho com muita dedicação, com muito empenho, porque é a história do Paraná que está sendo deixada por escrito. Muitos personagens, pessoas que passaram pela vida paranaense, pela vida de Curitiba, e infelizmente não deixaram nenhum registro que possa ser lido e absorvido pelas próximas gerações. Essa iniciativa do professor Haroldo é algo realmente excepcional e que merece ter continuidade. Perfeito, e parabenizar aí o Jubal Domes, o André Nunes, a Maí Nascimento, né, que fizeram a parte, já eram vinculados ao professor Haroldo, né? Mas eu gostaria e você como jornalista, que nessa edição, nessa 14º volume, existe uma referência ao saudoso também, Odônio Fortes Martins, que era muito amigo do professor Haroldo, e o professor Haroldo até era colunista lá no jornal. Bom, eu era amigo do Odônio, foi contratado, aliás, primeiro como advogado em 1976, logo uns 6 meses depois da inauguração do jornal, e continuo sendo um leitor do jornal Indústria e Comércio até hoje. Diariamente eu recebo o jornal e leio o jornal. E ao longo desses mais de 40 anos, eu tive sempre um contato muito próximo com o Odônio. E, como disse, acabei me tornando amigo dele pelo relacionamento. E não só amigo, como um grande admirador do Odônio. Foi uma pessoa com uma capacidade assim, fenomenal de despertar a paixão, de realizar coisas verdadeiramente impossíveis. Se fazer um livro, começo do professor Haroldo, já da coleção Vozes do Paraná, já é complicado, manter um jornal impresso hoje no Brasil, diário, exato, como Indústria e Comércio, é, na minha opinião, um milagre que se repete praticamente todos os dias. E entre os amigos íntimos, eles apelidavam o Odônio de uma fábrica de ideias. Não, realmente o Odônio era fora de série, né? Ele, obviamente, era um inquieto, né? A gente mal conseguia tomar um café no Odônio, de vez em quando eu convidava, mas ele conseguia ficar 10, 15 minutos mais ou menos sossegado, e daqui a pouco já parece que alguma abelha mordia ele se levantava, já queria fazer alguma outra coisa, mas era um ser fenomenal. E muito humano, né? Muito com humano. certeza, com certeza. Ele exatamente teve altos e baixos, e teve alguns baixos, porque ele não era um empresário comum. Né? Ele decidia muito pelo coração, e muitas decisões que ele tomou com o coração acabaram prejudicando o desempenho das próprias empresas que ele tinha. Perfeito. Dr. Queiroz, eu fico muito feliz em poder reencontrá-lo, relembrar esses bons tempos e parabenizá-lo aí pelo apoio e a continuidade que você dá a essa publicação do nosso querido e saudoso Haroldo Murat.
Muito obrigado, digo eu. Espero poder continuar por muitos anos ainda apoiando a edição de novos exemplares da coleção Vozes do Paraná e que tenha um sucesso por muito tempo. Perfeito. Se tudo der certo, Vem o pelo 15º. menos 15º livro e esperamos chegar até o 20º. Perfeito. Eu acho que é uma boa meta aí. Opa, com certeza, com certeza. Faltam 6 só, 6 exemplares. Tá bom. Tá ok? Muito obrigado e Nada, parabéns. disponha. Aí, tá? Obrigado, Tchau. igualmente. Eu vou conversar agora, né, nesse evento do lançamento da 14º volume da publicação Vozes do Paraná e Retratos Paranaenses, que foi uma iniciativa do saudoso Haroldo Murat, grande jornalista, e eu vou conversar aqui com o Dom Ricardo Heppert. Estou certo na pronúncia? Certo. Então certo. tá bom. Como é que o senhor enxerga essa iniciativa de uma publicação, né, que preserva a história? O professor Haroldo teve uma inspiração significativa para que pudesse trazer ao povo brasileiro e de maneira especial ao Paraná essa linha histórica, valorizando as pessoas não só pelo seu currículo, mas pelos valores, por aquilo que essas pessoas construíram e, acima de tudo, pelo testemunho que nós podemos mostrar ao mundo que ser um empreendedor, acreditar nos valores, fazer o bem para o Estado ou aonde você se encontra, é um sinal de ética, é um sinal de um mundo melhor. Então, o professor Haroldo, ao meu ver, ele foi um inspirador de um mundo melhor, quando apresenta cases, eu diria assim, de sucesso, Exatamente. cases de sucesso que mostram que é possível, sim, construirmos um mundo melhor. E ele conseguia reunir também, independente das publicações, ele também era uma pessoa muito receptiva. Sim. E você ir falar com ele e ele te dá ideias também, ou até criticar, né, algumas coisas. Eu cansei de receber uns puxões de orelha dele. Sem dúvida nenhuma. Eu tinha uma grande amizade com ele. Ele, ao mesmo tempo, era um bom conselheiro, um bom corretor de português. Ao mesmo tempo, ele era crítico, mas não um crítico simplesmente... Maldoso. Para colocar em exposição a pessoa. Não. Ele criticava porque tinha a necessidade de trazer à tona uma reflexão mais profunda. Perfeito. Então, esta é a grande, eu diria, originalidade do professor Haroldo. Sim, ele te ajudava você a conduzir. Eu, por exemplo, como jornalista, aprendi muito com o professor Haroldo, porque ele era, eu digo assim, ele é um bom amigo, mas rígido em suas opiniões e como crítico também. E a gente seguia a vida. Ele, em vários momentos, mesmo aí na produção dos livros, das biografias, nós pudemos verificar que também as escolhas foram muito bem feitas. Escolhas que contemplam um lado religioso, o lado de ética, o lado profissionalista, um lado de empreendedorismo, um lado também de histórias que talvez ninguém teria a sensibilidade de trazer à tona. Então, essa nossa dívida de agradecimento ao professor Haroldo. Perfeito. Então, muito agradecido, Dom Ricardo,
por esse depoimento que com certeza vai valorizar muito também o nosso trabalho e nós vamos enviar isso, vai ser postado isso no YouTube também e a gente ainda vai fazer matérias, você vai ver muita coisa boa disso aí. Parabéns. Coisa boa, desejo sucesso a todos. Nós estamos agora na Federação das Indústrias, na FIEP, onde aconteceu o lançamento da 14º volume da grande obra criada pelo jornalista, a gente chama de professor Haroldo Murat, que é Vozes do Paraná e Retratos Paranaenses. E eu vou conversar aqui com uma pessoa que eu conheço há muito tempo, inspiradora, que é o Cleto de Assis. Você já fez parte, inclusive, dessa publicação, se não me engano, da edição número 6. Exatamente, o volume 6. Perfeito. Haroldo nos deu esse presente. Perfeito. Então, eu gostaria que você fizesse uma consideração da iniciativa agora dos editores, Jubal, o André Nunes, a Maí Nascimento, de publicarem agora, né, um material, inclusive fazendo diversas homenagens, entrega de diplomas. Foi essa equipe que foi criada e cultivada pelo nosso Haroldo, eles cumpriram uma promessa que fizeram a ele, de pelo menos esse volume 14 ser editado, porque ele sabia que não estaria presente hoje. Perfeito. Mas nós já estamos conversando a partir dessa iniciativa de encontrar uma forma de perenizar a obra do Haroldo, não só na área de jornalismo, de literatura, mas também na área social. Perfeito. Porque ele também fez uma obra social muito ardorosa, né? Perfeito. Eu vi até a conversa, se você me permite falar, que seria o caso de se reunir e criar uma fundação, porque a abrangência não é, como você disse, não é só na publicação e na memória, mas também do trabalho que o Haroldo fazia para a sociedade. É claro, o Haroldo deixou várias heranças, né? E a obra literária que ele deixou, né, na forma de homenagem a paranaenses, talvez seja mínima diante de toda a preocupação social que ele tinha. Perfeito. Né? Perfeito. Haroldo alimentava a gente, dava roupa para muita gente. Exatamente. Né? Não deixava passar um Natal sem o seu presente benemérito. Ele tinha essa qualidade que também ele mostrava, se você queria ouvir alguma opinião, ele fazia crítica, até eu brinquei aqui numa das entrevistas que eu fiz aqui, que ele era muito rígido nas críticas e chegava a puxar a tua orelha, né? Mas era tudo para o bem, porque ele era uma pessoa muito instruída, um coração muito grande. Ele tinha uma inteligência honesta, né? Isso. E demonstrava fraternidade na crítica também. Perfeito, né? muito bem. Todos nós que compartilhamos a amizade dele louvávamos esse temperamento, né, de um verdadeiro homem benemérito. E a gente chamava ele professor. Professor, foi professor de muita gente, né? Exatamente. PUC, né? Perfeito. Cleto, eu quero agradecer muito a sua entrevista, é um grande prazer revê-lo, né, depois de tanto tempo, né, e a gente trabalhou próximo, né, você no governo do Estado, como, né, na comunicação social, e eu, como sempre, até hoje, né, como jornalista. Sim, mas cumprindo bem a sua missão. Parabéns. Graças a Deus. Obrigado. Vou conversar agora nesse evento que é do lançamento da 14ª edição do Vozes do Paraná e Retratos Paranaenses, com um dos editores, e que tem muita ligação ao saudoso professor Haroldo Murat, que é o André Nunes, que junto com a Maí Nascimento, também jornalista, Jubal Domes, que é vice-presidente do Instituto Ciência e Fé, e queria que você comentasse um pouco dessa iniciativa sua, que você mergulhou nas obras, tudo aquilo que o professor Haroldo fez. Obrigado, Juque. Pois é, eu comecei a trabalhar com o professor há quase 10 anos, na verdade fez 10 anos esse ano, 2014, e de lá para cá a gente vai mergulhando, né, conhecendo esse universo de personalidades de várias áreas, e aí fui estreitando esse relacionamento profissional com ele, na coluna que ele tinha, no Instituto Ciência e Fé, e no Vozes, como não poderia deixar de ser. E como o Juque bem colocou, junto com o do Jubal e da Maí, que estão desde a primeira edição,
né? Ele fazendo o projeto gráfico, ela fazendo a revisão, que é aquela revisão fundamental, não só de nomes, né? Ela conhece Curitiba, o Paraná, então a Maíra é sensacional. E a gente faz a parte das entrevistas, a edição ajuda, né? Então essa edição ainda todo mundo foi escolhido pelo professor, né? Antes do falecimento dele. E agora vamos ver a partir do 15, né? Que a gente quer continuar. Vamos ver como é que vai ser o novo modelo agora. Aliás, eu queria até destacar isso aí, inclusive na sua fala ali, que os nomes que constam desse 14º volume eram indicações já do professor. Isso, todas elas, alguns já tinham sido diplomados, né, que esse diploma ele criou em 2018, como a Valéria Bechara, a Malu Marques Dias, e não tinham sido perfiladas, saíram nessa edição, e outros ele estava engatilhando já para fazer. O Padre André é um amigo de longa data, ainda não tinha dado certo, aí saiu nesse. Enfim, vários desses, né? O Odoni, que acabou sendo in memoriam também, mas todos os outros foram escolhidos pelo Haroldo, sim. Perfeito. E eu já ouvi aí, inclusive entrevistei o Cleto de Assis, grande figura, e eu vi que o pessoal já saiu entusiasmado aqui para continuidade dessa obra, até falaram numa instituição, uma fundação a respeito. É isso mesmo. Acho que um dos legados maiores do professor Haroldo é esse ambiente de amigos, né, de pessoas que ele reuniu ao longo dos anos, com esse objetivo em comum de preservar a memória do Paraná, né? E cada vez mais fundamental. A gente está perdendo uma geração, né, que está passando agora. Teve o MAS esse ano também. Então, quanto mais iniciativas tiver, Fábio seja Campana, numa fundação, né? Fábio Campana, Luiz Carlos Martins, vários, né? Que todos foram vozes do Paraná também. Perfeito. Então, quanto mais iniciativa, melhor para a gente manter viva a memória do Estado, né? Perfeito. Então, quero parabenizar você por essa grande iniciativa. Foi um grande evento e dizer que estamos à disposição. Um grande abraço e obrigado pela entrevista. Obrigado, Ju. Que abraço.